Olá, olá, bom dia, boa tarde, né, meu povo? Boa tarde. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sentido da vida, sentido, significado, vida que vale a pena ser vivida. Uma das abordagens que eu utilizo aqui na minha clínica é a logoterapia. É uma terapia existencial e humanista que fala literalmente da existência do sujeito. Quando a gente pensa em Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre o viver, encontrar sentido na dor. Viktor Frankl ele vai dizer isso, né? Se há algum sentido na vida, deve havê-lo na dor e na morte, porque viver é morrer e sentir dor. Mas a gente não pode perder a dignidade diante dessa existência. E aí, o Alberto Neri, que é um autor brasileiro, ele escreve sobre a logoterapia e eu queria dizer para você o que ele fala. Afinal, se a vida sempre tem um sentido, é necessário que o sentido continue existindo, mesmo em meio ao sofrimento e apesar dele. Do contrário, o sentido seria condicional. Olha que interessante. Ele está dizendo que se a vida tem um sentido, ela não pode ter um sentido apenas se tudo estiver bem, se os boletos estiverem pagos, se o marido me amar profundamente. É muito além disso. Na hora que as coisas saírem do meu controle, na hora que as coisas saírem da minha possibilidade de assumir tudo e fazer tudo certinho, nós precisamos continuar a dizer sim à vida. Será que você já disse hoje, a gente está conversando hoje, você já disse sim à sua vida hoje? Quando a gente pensa na logoterapia, no sentido da vida, a gente vai falar de que dizer sim em meio ao caos, à dor, ao medo. E é tão interessante, né? A gente está fazendo uma live baseada nesse livro aqui, nesse também, do Alberto Neri, que é um autor brasileiro. Mas a gente está pegando o Viktor Frankl para falar de sentido da vida. Eu sou psicóloga e a gente está falando hoje, no último dia do mês, sobre vida, sobre viver, sobre cuidar da saúde mental, sobre fazer sua vida valer a pena. Não dizer que você não tem problemas e não tem conflitos. Você vai ter problemas e vai ter conflitos. Porém, você vai ter uma vida significativa, uma vida com sentido que se torna uma vida digna. Olha aqui, o Viktor Frankl, ele aos 12 anos de idade, ele entra na sala de aula e ele olha para a professora e fala assim: professora, mas qual o sentido da vida? E Freud vai dizer, eu sou psicanalista antes de ser psicóloga, Freud vai dizer que o homem que vive buscando o sentido da vida é lunático. É uma pessoa que não tem para onde ir, que está preocupado com coisas vazias. Mas não é verdade. Quando a gente estuda Viktor Frankl, e Viktor Frankl, quando conhece Freud, ele leva essa questão para ele. Não, uma vida sem sentido é uma vida vazia, uma vida sem sentido é uma vida que não tem um porquê. E ele coloca no livro aqui: quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Se nós temos um porquê viver, que pode ser um gato, um cachorro, um filho, uma mãe, uma religião, qualquer coisa que eu tenha, que me faz acordar, que me faz levantar, que me faz viver, vale a pena. E olha aqui, ele fala também aqui que ninguém vai chegar para mim, para você, e vai falar assim, ó, toma aqui o sentido da sua vida. Não é. Ele fala que o homem e a mulher, ela vai descobrir qual o sentido da sua própria vida, por que eu estou viva, por que eu estou aqui, por que eu continuo. Ela vai descobrir. E daí que depois que ela descobre, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para frente e vai descobrir outros sentidos. Porque ele diz o seguinte: se o meu sentido da vida é essa caixinha aqui, se essa caixinha some, se essa caixinha desaparece, eu perdi o sentido da minha vida. Porque estava aqui tudo que eu tinha, tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Por isso que a gente não pode olhar para um filho e falar assim: você é a razão da minha felicidade. Não pode. Filho, mamãe vive por você. Deixa eu te contar uma coisa.
Eu tenho um cliente aqui que o pai dele tentou se matar muitas vezes. E todas as vezes que ele tentava ajudar o pai, porque a gente, quanto criança, a gente tentava ajudar o caos dos nossos pais, ok? Todas as vezes que ele tentava ajudar o pai falava assim: ai, meu filho, obrigado, você é minha vida. Você é minha vida. Só que a leitura que esse menino tão pequeno, com 4 anos, foi a primeira tentativa desse pai, tão pequeno recebeu foi: eu sou uma vida insuficiente. Por quê, Irlânia? Porque esse pai não queria viver. E todas as vezes que o pai não queria viver, esse menino, ele olhava e falava assim: eu não sou suficiente, eu não sou bom, ele tá dizendo que eu sou a minha vida. E aí ele vem na fase adulta pra terapia para trabalhar a incompetência dele. Ele acha o tempo todo que ele não é bom bastante. Você já se sentiu assim? Achando que não era bom bastante? E que os conflitos do casamento dos seus pais, o conflito da sua mãe, às vezes, que vivia na cama e não saía daquele lugar, acabava sendo seu? Em algum momento, quando criança, você falava assim: ai, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que resolver? Eu quero que a minha casa fique em harmonia. E isso, às vezes, a gente leva para a vida adulta e para os relacionamentos adultos. A boa notícia é que a gente tem, sim, um direcionamento através da psicologia para viver uma vida que vale a pena ser vivida, né? E eu sou uma psicóloga que estudo sentido da vida, estudo espiritualidade na academia. Eu tenho a minha religião. Vocês veem aí que vocês me seguem. Eu faço Café com Deus Pai todos os dias. E eu coloco aqui pra vocês o Café com Deus Pai todos os dias, que faz parte da minha prática de espiritualidade. Eu fazia esse devocional sozinha e um dia eu decidi fazer porque eu tinha uma cliente cega e ela falou: Irlânia, faz pra mim. E aí eu passei a fazer e chamá-lo e entregar pra ela participar. E aí ela foi e falou assim: poxa, mas bota na TV pra eu ver, que a TV dela recebe comando de voz. E aí eu fui e coloquei no YouTube. E aí ela começou a assistir, ela começou a mandar pras pessoas. E aí vai fazer 3 anos que a gente faz esse devocional aberto. Então você que quer ver os capítulos anteriores, está aqui. YouTube, Instagram, TikTok, Café com Deus Pai. Eu faço todos os dias, ok? Para quê, Irlânia? Para alimentar a sua espiritualidade. Não é sobre religião, é sobre a sua espiritualidade. Mas deixa eu te contar um negócio. Esse autor aqui, ó, Viktor Frankl, ele foi o cara que trouxe para a psicologia, além de trazer o sentido da vida, ele trouxe a espiritualidade, porque até então tem uma frase que eu gosto muito, que é: a religião é o ópio do povo, a religião é a droga do povo. E aí o Viktor Frankl fala assim: não é não. A religião dá sentido às pessoas. Porém, hoje, nos estudos de espiritualidade, a gente vê que a pessoa ela pode treinar a espiritualidade dela sem religiosidade, ok? Então, a pessoa pode ter uma espiritualidade, algo que ela acredite, que não esteja relacionado a um Deus, mas que isso traz sentido e significado para ela. Então, você que fala: eu não gosto de religião, tá bom, mas se conecte com algo maior que você. Existe algo maior que mantém tudo em ordem, que não foi eu e nem você que controlamos isso, tá bom? Mesmo que você não queira dar um nome, porque às vezes a questão é o nome que damos para essa pessoa, para essa criatura, para esse Deus, ou da forma que esse Deus nos foi apresentado. Era tão punitivo, tão castrador, tão desafiador que eu não quero, porque é ruim. O Dr. Hélio Couto, ele diz assim: se eu imagino que Deus é um velho barbudo com porrete na mão, doido para acertar minha cabeça, eu não vou querer essa pessoa, né? Tá entendendo? Às vezes a questão não é Deus, a questão é como ele foi apresentado. Então a gente precisa ampliar o nosso repertório para olhar para Deus como amor, paz, generosidade. Irlânia, não quero ter religiosidade. Vamos treinar a espiritualidade. Se conectar com os seres humanos, olhar para uma causa, falar com uma pessoa desconhecida, amar o próximo. Quem é o próximo, Irlânia? O dono da minha empresa? Não. Se você não fala com o porteiro, você não é digno de falar com o diretor.
A sua relação com as pessoas não pode ser apenas uma relação funcional. Uma relação, o que eu vou ganhar com isso? Isso não. E o Viktor Frankl, ele vai dividir pra gente essa questão, né, espiritual, ele que traz isso, ó. O homem tem também o pilar espiritual na vida, na construção da personalidade dele. Então, quando ele fala aqui, ele vai dizer que nós temos a visão noética, que está relacionada a 2 pontos: espiritual e existencial. Quando eu olho para a minha existência com afeto, amor, cuidado, valorização, cuidando da minha vida, eu sou um ser espiritual. Olha isso. Eu sou um ser espiritual quando eu olho para mim e falo assim, olha, tem algo em mim, essa visão ontológica, dimensional, noética, que transcende ao eu. É maior do que o eu. O eu tá aqui, eu sou Irlânia. Eu sou Irlânia. Essa é a Irlânia. Mas tem algo além da Irlânia. Inclusive algo que mantém a vida da Irlânia. Porque se eu caio aqui e acabou, vocês vão achar meu corpo. Vocês vão achar meu coração. Não vai estar mais batendo porque eu já fui. Vocês vão achar meu cérebro. Vocês vão achar meu sangue coagulando. Com 3 horas já vai estar tudo duro. Mas aquilo que movimentava, aquilo que vinha falar com você, não vai estar mais em mim. Então, esse ser que é inexplicável, intangível, a gente não consegue. Consigo pegar meu braço, consigo pegar minha cabeça, consigo pegar meu nariz, mas eu não consigo pegar isso que fala com vocês. Nem eu consigo pegar. Mas tá aqui, você tá me vendo falar, é porque isso está em mim. E você também, porque você tá me ouvindo, refletindo, conectando. E isso que transcende, não tem explicação, é o meu lado existencial, espiritual, que habita em mim e habita em você também. E isso precisa ser cuidado, inclusive no processo terapêutico. Nós temos a psique, o psiquismo, o psíquico, que é o emocional, que é as formas que a gente se relaciona, quem manda na casa, o que eu penso, quem é o ser pensante que habita em mim. E eu tenho também o somático. O que é isso, Irlânia? Psicossoma, mente e corpo. Sou eu e você. A mente que manda no corpo. E o espírito, que é essa existência, esse noético. Eu não sei onde ele tá, mas ele tá aqui em mim. Enquanto eu tô consciente, ele tá em mim, ok? E aí a gente vai ter 3 princípios básicos, que eu gosto muito de falar desses princípios. Por quê, Irlânia? Porque isso fala da minha vida, que é o que me faz movimentar, crescer, desenvolver e continuar, ok? A primeira coisa é liberdade de vontade. Nós temos uma liberdade de vontade. A questão é, às vezes a gente teve uma educação tão castradora, um lugar tão desafiador, que a gente passou a nossa vida se negando nossos desejos, as nossas vontades, negando quem somos. Porque todas as vezes que a gente nega desejos e vontades, a gente deseja quem se é. Então eu quero botar a luz aí pra você começar a voltar, a botar e pulsionar quem você é, ok? Liberdade de vontade. Olha a frase do Viktor Frankl. O homem não é livre das contingências, mas sim livre para tomar atitudes diante de qualquer que seja as condições apresentadas. Olha o que ele diz, não se trata de uma liberdade absoluta, se trata de uma liberdade diante daquilo que a vida nos coloca. Perdi minha avó, que era como se fosse uma mãe para mim. Como que eu vou reagir diante disso? Como que eu vou continuar a jornada, né? Como que eu vou superar esse desafio? Que é a proposta do Viktor Frankl. Superação, sempre superação. Eu posso ser mais do que a dor que me aconteceu. Eu posso ser mais do que o caos que me aconteceu. Eu não preciso atrofiar ou parar porque algo de ruim aconteceu comigo. As coisas, elas vão acontecer, boas ou ruins, elas vão acontecer. E eu também não preciso e não posso focar no que há de ruim apenas. Essa é a esfera da liberdade de vontade. O ser é livre com liberdade e responsabilidade.
Eu não posso sair daqui, sair correndo aqui na via de frente ao consultório, achando que os carros têm que parar para mim. Existem cidades, né, Curitiba, Brasília, que você pisa ali, o carro para. Mas Rio de Janeiro e São Paulo não funciona. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar de mim. Eu não posso atravessar, quero atravessar, eu vou atravessar agora e o mundo tem que parar para mim, para eu atravessar. Não. O mundo não vai parar para você atravessar, mas você tem que ter 2 leis básicas da vida: autopreservação e preservação da sua espécie. Isso está linkado com a nossa esfera existencial, ok? A gente também vai pensar nessa responsabilidade diante da vida. Eu não posso falar e ser responsável pelo que me acontece, mas eu vou ser responsável como eu reajo ao que me acontece. Ah, Irlânia, mas quando eu fui lá e fiz. Mentira. Olha, eu trabalho com violência doméstica e por um tempo eu atendi abusadores, ok? Eu tinha um grupo de abusadores, homens que estavam respondendo à Lei Maria da Penha. E aí uma vez, um deles falou assim pra mim: Irlânia, quando eu vi, eu tava nervoso, eu fui lá e dei um murro nela, porque não sei o que ela não me controla e eu não consigo. Quando ela fala, eu não me controlo. Vamos lá, parou. Se fosse um policial, você bateria, mesmo se você perdesse o controle? Não, né? Não estou falando de ideologia política. Se fosse o presidente A ou o presidente B, você gostando ou não, você bateria nele? Não. Falei, então você se controla. O problema é que você acha que essa mulher é tua e que você pode fazer o que você quer com ela e ela que lute. E não é verdade. Então, se você se controla diante do policial, diante do presidente, diante do juiz, você consegue se controlar diante da sua esposa. Só que você não quer, porque você sente que ela é sua e você faz o que quer e o mundo que lute. E não é assim que funciona, porque tem uma lei, Maria da Penha, que é uma lei de 2006, uma lei nova, mas que diz assim: ei, até aqui você pode ir, você não pode bater, você não pode xingar, você não pode expor, você não pode violentá-la, dizer assim: seu corpo é meu, eu quero sexo agora, se vira. Não pode, porque a lei diz que você é um criminoso. Tá entendendo? Então, diante da vida, eu sempre tenho a escolha na minha mão. E quem diz isso? Victor Frankl. Tô botando a culpa nele. Só ali tô passando pra vocês. Tá bem? Só isso. E aí a gente vai falar da segunda. A gente falou liberdade de vontade. E agora a gente vai falar de vontade de sentido. Nós precisamos despertar em nós essa vontade de sentido pela vida. A nossa vida. Porque a vida, ela é sua. Ah, mas eu tenho a minha mãe, eu tenho minha filha, eu tenho meu pai. Mas se você morrer hoje, todo mundo vai continuar, as coisas vão pro lugar, vão chorar, mas a vida vai continuar. Certamente, da mesma forma que eu já perdi pessoas muito queridas, você também já perdeu. Ou perdeu um vizinho, alguém querido, próximo. E você continua vivendo. Então, a vida acaba para quem fecha o olhinho hoje. Se eu fechar o olhinho aqui, em definitivo, acabou para mim. Mas para vocês vão continuar. Agora entrou aqui, ó, a Psy Juliane Matias. Ela vai continuar fazendo live e você pode ir lá assistir, que ela tá falando lá de psicanálise. E você pode assisti-la, tá entendendo? Agora, se eu acabei aqui agora, acabou pra Irlânia. Como eu deixei muitos vídeos, deixei livro escrito, você vai poder pegar os meus livros e continuar me revisitando como eu revisito o Victor Frankl. Porque ele deixou um legado e eu também já deixei um legadinho aqui também, tá? Então, assim, ó, livro falando desapegue-se do que te faz sofrer, superando a violência doméstica. E aqui uma paciente com transtorno de personalidade histriônica, tá aqui? Pronto. Então, quando eu deixo legado, eu deixo vida. A vida continua. Então, deixar vídeos também é deixar legado. Parabéns, Juliane Matias, por você estar fazendo isso. E eu gosto de te ver também. Bora lá, gente. Vontade de sentido. Liberdade de vontade,
vontade de sentido. É a força motriz humana, aquilo que me puxa, aquilo que me leva para subir. Existe algo, né? Freud vai falar da pulsão de morte e pulsão de vida. Eu posso viver, crescer, explodir, ampliar, ou eu posso morrer, paralisar, deprimir. Ó, uma vai para a vida, crescimento, e o outro vai para o rebaixamento. Irlane, eu preciso das duas? Precisa. Porque às vezes a pulsão de morte vai te puxar um pouquinho para você não virar um maníaco aqui, ó. Na pulsão da vida, vida. Calma. Porque a gente também precisa descansar. O ócio produtivo tem que fazer parte da nossa existência. Senão você fica ansioso aqui, ó. Buscando. Não, calma. Todo excesso esconde uma falta. Já dizia papai Freud. Cuidado. Seja uma pessoa equilibrada. O desejo de encontrar o sentido da vida é o desejo de acordar e falar assim, por que eu vivo? E aí Viktor Frankl vai dizer que quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Por que eu vivo? Hoje eu vou viver porque eu vou atender... Peraí, deixa eu olhar minha agenda. Eu vou viver porque eu já malhei hoje. Eu vou viver porque hoje eu tenho curso à noite. Por hoje, eu vou viver porque... O porquê, o significado que eu dou para aquele dia, para aquele momento, para aquela experiência. Isso tá nas minhas mãos. E na sua também, porque a vida é sua, lembra? E aí... Desde os primórdios dos homens, os homens tentam dar significado. Então, os homens saíam para caçar porque ele tinha que trazer comida para a família. As mulheres ficavam cuidando ali das coisas porque tinha que ter uma existência ali. A gente dividia os papéis. Hoje os papéis mudaram. E olha só, quando falam para mim que Freud era machista, eu fico com raiva. Por que eu fico com raiva? Porque Freud foi a primeira pessoa na vida que escutou as mulheres. Olha aqui, mentira, Jesus também escutou as mulheres, mas assim, né? Na psicanálise, na psicoterapia. Olha aqui, existiu uma mulher, Berta Pappenheitz, né? Me corrija aí se eu estiver falando errado, Juliane. Que ela falou assim, ei, deixa eu falar, deixa eu ser curada pela fala. Mulher histérica, ela travava assim, ó, o corpo dela tremia. Ela tinha espasmos ali. E aí, o Freud, ele fala assim, deixa ela falar. Fala, filha. E aí ela começou a falar. A gente está falando de um outro contexto histórico, em outro momento da vida, onde a mulher ocupava outro lugar, nem votávamos. E Freud deixou a mulher falar. Então não vem dizer pra mim que Freud era machista não, que eu vou ficar com raiva. Freud foi o cara que falou assim, vamos deixar as mulheres falarem. Estamos pensando num outro contexto histórico, mas mesmo com aquele contexto tão opressor, ele deixou a mulher falar e ele parou para que ela pudesse ser curada pela fala. Tá entendendo? Então, abraça Freud. Freud, meu querido, obrigado por ter existido. Agora eu continuo o meu trabalho. Combinado? E é isso. E aí, Viktor Frankl conhece Freud. E quando ele conhece Freud, ele fala assim, cara, vamos unir isso aqui, ó. Com sentido? Aí Freud deixa, mas dá um negocinho ali. Viktor Frankl sai do clã lá do Freud. Mas isso é maravilhoso. Toda vez que você tem que sair de um lugar porque as suas ideias não são aceitas, é hora de você crescer. Ok? A psicologia só cresceu porque Freud falou Jung vai. Jung foi e continuou. Viktor Frankl... ele foi, tá entendendo? Aí porque me tiraram daqui, tiraram daí você, querida pessoa, porque lá te impedia de crescer. Então aceita a vida que tá em você e vai encontrar a vontade de sentido para o seu existir, porque é seu, criatura. Existência. Sabia que dentro de nós tem um mundo? E que vale a pena a nossa existência porque a gente tá aqui para escrever algo que eu não consigo escrever por você? A sua parte você faz, a minha eu faço. E juntos somos mais fortes. Combinado assim? Ele acreditava que a vida conserva sentido mesmo diante de situações mais adversas. Irlânia, na dor, tem sentido. Irlânia, eu perdi minha mãe, tem sentido. Tem sentido. Tem sentido. A vida tem sentido.
E você dá o sentido para ela. Ilânia, mas a ciência não explica. Olha só, tem coisa que é da ciência, tem coisa que é seu mesmo, da sua existência. Então deixa com a ciência o que é dela, pega, ok? Mas pega o significado que você vai dar. Senão a sua vida é ficar vivendo o que os outros querem para você. E não vale a pena. Como é a mulher que Irlânia tem que ser? Peraí que eu vou ligar pra minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? O que você acha que eu tenho que ser como mulher? Ah, mãe, obrigada. Tá, peraí que eu vou ligar também pra minha irmã. Oi, Flor, tudo bem? Me ajuda. É porque eu tô aqui querendo descobrir que mulher que eu tenho que ser. Me fala, que mulher... O que tá acontecendo? A gente tá se perdendo porque a gente tá buscando aprovação. A gente quer ser aceita para ser perfeita. Perfeita para ser aceita. E com isso, a nossa vida tá escorrendo pelos nossos dedos. E eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, mas homens também. Hoje mesmo eu tava com um cliente aqui, agora que ele saiu, eu vim fazer a live, ele falou o seguinte, falei, olha, deixa eu te contar um negócio. Nós somos mulheres. E nós fomos criadas para ser princesas. Pensa aí, ó. Você foi para uma festa, qualquer festa, um casamento, uma festa de criança, as crianças brincam. Hoje a gente tem lugar assim, com animação para as crianças se curtirem, brincarem lá. Qual é a mãe que vai lá botar o sapato, limpar o rosto do menino, pentear o cabelo do menino? Nenhuma. Mas a gente vai lá, arruma a menina, arruma o cabelo. Enquanto ela tá brincando, ela tá expressando. Mas a gente fica ali, ó. Se arruma, senta. Isso aqui, filha, isso aqui fecha a perna. Filha, vem aqui. Vou trocar essa blusa que tá suja. E o menino a gente deixa, ó. Ousar, experimentar. Além disso, os meninos veem o herói, o campeão. E a menina? Brinca de boneca, arruma a casa, brinca de casinha. Só que as necessidades humanas são iguais. Cuidado, pertencimento, autonomia. O humano é humano. E o humano precisa das mesmas necessidades, homens e mulheres. O problema é que a gente fala para os homens, não chore. Para as meninas, pode chorar. Extravase. O menino vai pro futebol extravasar a raiva dele. A menina vai chorar. Estamos adoecidos quanto sociedade. E precisamos evoluir. Por quê? Porque nós já temos o conhecimento das neurociências. E não dá para ficar vivendo 2025 com 1960. Ok? Encontrar sentido na vida também é se libertar das amarras mentirosas da castração. Isso não é feminismo, isso é liberdade de sentido, de vontade, crescimento, ok? Sentido da vida. Vai ser a última coisa que a gente vai falar hoje, que eu voltarei. Quero dizer pra você que está no TikTok que essa é a nossa primeira live. Manda pra alguém, compartilha. Quem tá aqui no Instagram também compartilha, vambora. Sentido da vida é o pressuposto fundamental da logoterapia. Sentido da vida. A vida sempre pode ter um sentido. Qual sentido, Irlânia? Aquele que você vai dar. Aquilo que você vai escolher. A minha vida vale a pena porque... Olha aqui. Gosto sempre de falar disso porque é o meu sentido, inclusive, de ser psicóloga. A minha mãe surtou em 2006. Quando eu vi minha família destruída, minha mãe no chão, meu pai passando mal, minha irmã chorando, eu olhei com 19 anos e falei assim, caraca... que depender de mim, ninguém vai passar, nenhuma família que chegar pra mim vai passar por isso, porque eu vou aprender pra ajudar as famílias a vencerem suas dores. Por causa da minha dor, eu dei um sentido pra dor. Essa dor que eu vivi na minha casa, eu entendia que não era só minha, mas eu não conseguia, como Hulk, resolver aquilo. Então, eu precisava de aprender, e aprendi através da psicologia, como ajudar famílias disfuncionais, famílias caóticas, famílias vivendo em luto, famílias precisando de orientação familiar. Então eu me muni desse saber para que eu pudesse ajudar. Então eu estou aqui, viva, com sentido de a dor que eu passei, se a família abrir a porta para mim, eu vou ajudar ela a não passar. Ou se passar, vai passar com mais facilidade, com menos culpa, com menos vergonha social. Porque eu cheguei lá não para ser parte do problema, mas para ser a solução, ok? Então, eu peguei a minha dor e transformei num sentido, numa profissão, ok?
Então eu quero muito que você também pegue a sua dor e dê um sentido pra ela. Eu te contei a minha, o que foi. E a sua? E às vezes a gente tá tão embolado na nossa dor que a gente nem sabe o que tá doendo. A gente acorda e fala assim, ai, tô estranho, o que é? Não sei. Já viu alguém falar isso? Já passou por isso? De você tá ali, ó, e não saber o que tá acontecendo com você? A Carolina falou, né? E perguntou, gostaria de colocar no meu stories, mas não consigo. Vai ficar gravado. Aí vocês podem compartilhar, falando de sentido da vida, fechando o Setembro Amarelo. Bora lá! Reconhecer a transitoriedade da vida. Cara, a vida é, ó, um sopro. Eu falo que a vida é assim, ó. Quando eu nasci, me deram um tapinha na bunda. Eu comecei a respirar. E na hora que eu vou morrer, o ar sai. Acabou. Acabou. E aí, enquanto o ar entrou e permanece em mim, até a hora que ele sai, eu tô aqui. E o que eu faço desse tempo? Que pode ser 80, 100 anos. O que eu faço com esse tempo? O que você tá fazendo com o seu tempo? O que você tá fazendo com a sua vida? Será que você tá fazendo a sua vida valer a pena? Isso é uma resposta que só você pode dar. Reconhecer a transitoriedade da vida. O sentido é situacional, implica reconhecer a unicidade e a irrepetibilidade da pessoa e da situação. Você não vai conseguir repetir. Eu posso dizer que um ano que foi muito legal pra mim foi 2019. 2019 eu tava juntando meu cofrinho para eu fazer meu curso nos Estados Unidos. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu juntei, realizei um sonho, vi um Mickey, tirei foto com ele, fiz o meu curso, tá ok. Eu consigo lembrar, eu consigo ver as fotos, eu consigo. Mas eu não consigo voltar lá. Eu posso voltar lá para fazer outro curso. Eu posso voltar aos Estados Unidos para fazer outra viagem. Mas eu não consigo reviver aquele momento, mesmo sendo tão significativo para mim. E eu não posso viver uma vida pobre de ficar assim, como foi lindo 2019. Eu queria tanto realizar aquele sonho. Aí você me encontra em 2039 e eu tô contando ainda. 2019. E depois? Depois não fiz nada não. E depois não fiz nada. E depois não fiz nada. Acorda, menina. Acorda, igual a Ana Maria Braga. Pelo amor de Deus, não dá pra viver do ano o que foi bom. A gente precisa fazer a vida ser boa. Porque senão não dá pra gostar de viver não, gente. Tem desafio, você vê noticiário, o negócio tá difícil. Então eu preciso encontrar o sentido. Ajudar pessoas, tocar almas, ter um animal de estimação, brincar com uma criança. Hoje, por exemplo, eu fui no asilo, que eu vou todo mês no asilo. E foi maravilhoso, eu levei o violão. Aí aqui, ó, eu não vou conseguir mostrar que são 2. Mas aqui, ó, 2 violões, vou pegar. Ó, 2 violões, 2. Esse é o que fica aqui, esse fica no consultório. E olha, por que os 2 estão aqui? Porque eu tava em casa e eu fui de casa. Eu levei o de casa. Aqui tem 2 violões. Fui lá, toquei violão, cantei, toquei almas humanas e agora eu tô aqui fazendo live pra vocês. Irlânia, e 10 horas da manhã, que foi o horário que eu fui lá, já foi. Fica na minha memória. Agora eu tô aqui animadíssima fazendo live com vocês, ok? Então que sua vida tenha movimento, sentido, significado, combustível pra continuar. Pra você fazer a sua vida valer a pena. Buscar encontrá-lo, busque encontrá-lo. Busque encontrar o sentido. Assumir as rédeas da sua vida. Olha, em 2012 eu fiz a minha primeira formação em coaching. Lá, o meu professor falou o seguinte assim, se leve a sério. Essa fala, que parece ser tão simples, né? Me fez assim, buf. Porque eu tava ali, eu era nova, eu tava trabalhando, mas eu tava ali ainda muito pau mandado, fazia só o que as pessoas me mandavam. E ali eu falei, me leve a sério, mas eu ainda sou uma criança, quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Mas aquilo fez isso pra mim, e eu comecei a me levar a sério, eu comecei a estudar, e eu comecei a buscar conhecimento e a me levar a sério. E hoje, eu sou psicóloga, e trabalho todo dia me levando a sério, mesmo usando o humor. Você sabia que o humor ele faz parte da espiritualidade?
E eu dou risada mesmo. Tá ferrando com a vida, hein, pessoal? Eu dou risada pra falar a verdade. E não é brincadeira, não. É só porque eu não vou falar com outro algo difícil dando murro nele. Tá entendendo? Então, é bom isso. A Carol falou assim: estou aqui dando uma relaxada assistindo você, kkkk. Você parece bem na hora que eu estava dando uma pausa nos estudos. Carolina, seja bem-vinda. Vamos estudar comigo, né? Porque a pessoa fica, vamos estudar comigo. Vamos lá, povo lindo. A gente vai se levar a sério. A gente vai tomar as rédeas da vida. E a gente vai fazer direito. Direito. Não é? Você não tá aí na vida? Então vamos fazer direito. Muito bem, gente. Ela tá no 6º período de psicologia. Minha colega já, ó. Adoro. Construção de autonomia em posição de totalidade e conformismo. Olha só. Eu vou construir autonomia, mas a minha autonomia não faz e não me dá o direito de destruir ninguém. Ok? A gente vai fazer esse caminho de vida, de construção de vida, de leveza, de significado, de sentido, de receber amor, de entregar amor e de viver uma vida, nossa vida. E através da realização dos valores, o homem encontra o sentido da vida. E quais são os valores? Victor Frankl coloca 3. Valores de criação. Olha o que o Victor Frankl fala, gente. Victor Frankl diz que uma criança, ele olha para o mundo e fala assim: o que vão me dar, o que vão me dar, o que vão me entregar, que hora que vão trocar minha fralda, que hora que vão me dar o remédio da cólica, que hora que vão me dar mamadeira. É assim. O adulto não. O adulto fala o que eu entrego agora. Porque antes eu era conduzido. Hoje eu sou um criador. Criador de soluções, criador de possibilidades, criador de profissão. Entende? A pessoa que fez o meu sapato, aqui meu sapato, ó, ela é incrível, porque eu vim pra cá porque ela senta lá e resolve esse problema pra mim, que eu não faço. Não faço sapato, não faço, mas eu compro sapato, tá entendendo? E eu provavelmente posso atender essa pessoa e dar saúde mental a ela, que é o meu instrumento de trabalho. Meu serviço é vender saúde mental, te ajudar a ter uma vida que vale a pena ser vivida. Então ele me dá o sapato e eu dou. Entende? Bora lá. Valores de experiência. Irlânia, olha, eu tenho 40 anos, mas eu queria ter 18 com a cabeça de 40. Oi? Não funciona, amor. Amor, com muito amor não funciona, não. Porque a experiência adquirida dos 20 aos 40 vai fazer com que você tenha força, maturidade e crescimento para viver a sua vida. Tá entendendo? Mi, boa tarde, primeira vez por aqui, seja bem-vinda. O que acontece, ó? Músculo, experiência, crescimento, valorização do eu, valorização da minha vida aqui, ó, músculo. Valor da experiência. Ilânia, mas é muito ruim. Quem falou, quem foi que te prometeu que a sua vida ia ser patati patatá? Se você quer sorrir, é com patati. Se você quer brincar, é com patatá. Se você quer sorrir e brincar, patati patatá. Até 7 anos até vai. Depois não funciona mais. Então a gente vai ter uma vida real, com desafios reais, que vai gerar em você valores de experiência. E aí você vai crescer, porque ser criança o tempo todo. Conhece. Calma que eu vou fazer minha pirraça aqui. Não funciona. Não funciona. Tá entendendo? Não funciona. Ó, quem nunca pensou isso? Eu, 46, loucura, climatério, estudo, trabalho. Vida real, gente. Vida acontecendo. Eu tive um professor, o livro dele não tá aqui, tá em casa. Os 3 livros dele tá em casa, gente. Enfim. Mas ele diz o seguinte, o Pedro Rodrigues e Lincoln Pobel. Eles dizem o seguinte, que às vezes o que você tá reclamando é só a vida acontecendo. Eu tenho que trabalhar, adultos trabalham. Meu carro quebrou, você tem carro, né? A vida acontecendo, é o que você tá reclamando. Então, assim, cara, usufrua da vida, se joga, se lança na vida, tá entendendo? Ó, valores de atitude. Quando tô falando do Victor Frankl aqui, ó, tá? A tríade dele lá do sentido da vida. Atitude.
Sabe aquela coisa? Quem fala isso é a Masha Linehan, né? Lá da DBT. Fazer do limão uma limonada. A vida me deu um limão, azedo pra chuchu. O que eu vou fazer com esse limão? Vou fazer uma limonada com ele. Não tem um problema? Ó, eu fiz terapia lá na TCC. Quando eu fiz a bariátrica, eu fiz a terapia com uma terapeuta cognitivo-comportamental. E ela falou assim, ó. Estava lá na minha anotação. Problemas foram feitos para serem resolvidos. Quando aparecia um problema, como é que eu vou resolver? Qual é a caixa de ferramenta que eu vou pegar na minha vida desses anos que eu já tive da experiência para resolver as minhas questões? Tá entendendo? Por quê? Porque a gente, às vezes, tem um hábito... Chegou um problema, a gente desespera. Calma, você não tem 46 aí? Você tem 46 anos. Não é possível que aos 46 esse seja o primeiro problema. Eu tenho 39, os problemas apareceram. Não foi o primeiro problema, não foi. Então, eu já tenho uma experiência prévia. Como que eu vou fazer para resolver, para seguir, para continuar, para ser mais forte, para viver a minha vida? Como? Não é chorando e nem correndo, cara. Eu vou no banheiro rapidinho. Não é. Problemas foram feitos para serem resolvidos e você consegue. Talvez você tenha que ligar para a Liza, por exemplo, que chegou aqui. Eu amo profundamente, psicóloga também. Liza, me ajuda com esse problema que eu não tô dando conta. Talvez você tenha que ligar. Talvez você tenha que ligar para a Irlânia, talvez você tenha que ligar para a Juliane, talvez você possa ligar para a Caroline, que está no 6º período de psicologia, que ainda não é psicóloga, mas breve será. Talvez você tenha que ligar para alguém para pedir ajuda, porque sofrer sozinho não é bom. Não é bom. A gente perde força e a gente se regula no apego. Quando a gente tem um lugar que é um apego seguro, alguém que vai ter uma palavra, uma direção pra gente, porque estudou, porque tá pronto para ajudar, a gente desenvolve. Tá entendendo? Olha aqui. O sentido não é algo dado. Eu não vou chegar aqui pra você, olha, a partir de hoje o sentido da sua vida é isso aqui. Não é. Victor Frankl tá dizendo que não é. Ok? Mas é algo encontrado no indivíduo. Você precisa encontrar o sentido da sua vida, os sentidos da sua vida, para que você tenha muitas fontes de prazer, realização, crescimento. E olha uma coisa que o Victor Frankl fala aqui, ó. Quem vivia melhor no campo de concentração é quem tinha mais repertório. O que ele diz? Quem cantava, quem recitava poema, quem tinha uma religião ou uma espiritualidade exercitada, quem se relacionava bem em família. Porque na hora que o campo de concentração ia apertando, eles iam tirando esses recursos pré-existentes dentro dele. Então, talvez aquele balé que você fazia lá em casa, que você dizia, ai, minha mãe me obriga a botar esse laço, botar essa sapatilha, talvez isso sirva para alguma coisa. Só um pouquinho. Essa mulher aqui, que também fala sobre o sentido da vida, inclusive eles trocaram cartas, ok? A Bailarina de Auschwitz é o livro que eu peguei. Ela fala isso, que quando ela entra no campo de concentração, também entrou no campo de concentração, ok? Quando ela entra no campo de concentração, ela e a irmã é encaminhada para uma fila e a mãe dela é encaminhada direto para a câmara de gás. Ela e a irmã fica viva no campo de concentração e a outra vai lá, a mãe vai morrer. Olha que tristeza, olha que tragédia. E no momento frio de desafio lá, que o cara começa a gritar com ela, um capo começa a gritar com ela, ela começa a dançar porque ela tinha feito balé. E aí ele gosta dela. E ela é salva por diversas vezes porque ela dançava. Tá entendendo? Então, assim, estamos no campo de concentração, não em Auschwitz, mas cada um tem os desafios da vida. Olha para a sua vida e encontre um sentido para ela. O seu sentido, o seu porquê. Porque o seu porquê vai te fazer superar um filho que foi embora, um ente querido que partiu, um trabalho que você foi mandado embora, um problema que você não tem solução agora. Tudo isso, o sentido que você dá à sua existência, vai fazer com que você diga sim à vida, mesmo que tenha dificuldades e desafios. Hoje esse encontro aqui foi para falar sobre sentido da vida, significado.
Setembro Amarelo, mês de lembrar que é importante viver, que é importante cuidar da saúde mental, não esperar apenas o defeito chegar, o problema chegar para procurar ajuda. Hoje, um cliente falou assim pra mim, Irlânia, eu tava com um problema muito sério no meu casamento, mas eu não via e eu achava que eu ia conseguir resolver. Aí eu comprei viagens, esse ano a gente viajou 3 vezes, a gente fez não sei o quê, mas aí agora que explodiu, Irlânia, me ajuda. Aí ele falou assim, eu espero continuar o tratamento e espero também tratar outras questões que eu tenho olhando pra mim. E ele falou assim, eu já falei com os amigos, assim, que estão falando, né? Amigo do copo, ó, o amigo do copo. Isso vai dar ruim, hein? Procura terapia. Então, não espera dar ruim pra você correr atrás, não, porque pode ser que não dê tempo de resolver. A saúde, ela está na prevenção. A Laisa que tá aqui, ela além de psicóloga é enfermeira. E a gente sabe que às vezes um câncer que eu fiz, ó, já tô de rosa, outubro rosa, já tô de rosa. Algo que eu faço aqui, ó, o meu exame de mama. Eu consigo detectar, tem um negocinho estranho aqui. Eu vou lá, faço o que tem que fazer e resolvo. Agora, quando a pessoa ela se abandona e vai se deixando, quando ela, aquele carocinho que começou pequenininho, tá de um tamanho que já alastrou para outras partes. Então, a mãe da saúde é a prevenção. A mãe da saúde mental é a prevenção. Gostar de viver é algo que se aprende. Porque, às vezes, a nossa parentalidade, quem estava mostrando pra gente como era viver, estava mostrando um lugar ruim que a gente não queria também. Então, por favor, invista em você. Busque sentido e significado para sua vida e faça a sua vida valer a pena. Ó, beijo grande para vocês que ficaram aqui comigo no TikTok, no Instagram. E manda, eu vou deixar salvo aqui a nossa live e você manda para alguém que precisa gostar de viver, aprender a gostar de viver. E busque ajuda. Deixa eu falar algo. Dia 11/10, nós vamos ter o workshop Curando a Criança Interior, que vai acontecer aqui, para quem é de Niterói. Vem para Niterói. Aqui de Niterói, vem pro workshop. Curar a sua criança interior, porque a gente para de crescer quando deixa de receber amor. E às vezes, naquela fase da vida, aos 9 anos, a gente parou, cresceu, continuou crescendo biologicamente, mas emocionalmente, a gente pode ter ficado travado no trauma. E qual é a meta do nosso workshop? Destravar para crescer e desenvolver. Então se inscreva, venha para o nosso workshop e se cure para que você tenha muito sentido, significado e se ame, ok? Ó, beijo para vocês e até!